Prontinho, gravação iniciada e agora a gente começa a nossa aula de carboidratos, nossa segunda aula do curso aí. Então, antes da gente começar a falar dos carboidratos, eu queria ouvir de vocês o que vocês sabem o que é carboidrato. Quando vocês ouvem falar carboidrato, vocês associam a quê? Pensa numa palavra e diga com o que vocês associam carboidratos. Energia. Energia. Opa. Energia. Alguém associa com algum outro termo além de energia? Não, carboidratos é o que vem. Energia vem à cabeça de vocês assim. Energia. Então, Energia. então vamos começar a pensar em outras palavras que a gente pode associar a carboidratos. Não precisa ser a primeira, agora pode ser outras aí que vocês associam a carboidratos. Eu lembro de fotossíntese. Ah, legal, fotossíntese. Fotossíntese. Legal. O que você lembra de fotossíntese, Lili? Porque você havia explicado a questão da gente precisar da luz solar para a produção de. Para as plantas poderem fazer a fotossíntese, né? Aí entra todo Uhum. aquele ciclo, né? O animalzinho come a planta, a gente come o animal, E- ou então a gente come a planta. Isso aí. Isso aí. Então, E a a partir da fotossíntese é alimentação a gente tem energia. exatamente a fotossíntese é o que vai fazer a conversão da energia luminosa do Sol nessa energia química que vocês associam a carboidratos. O carboidrato, ele retém aquela energia, parte da energia luminosa do Sol, porque a planta não consegue aproveitar 100% dela, ela é muito energética, né? A luz solar, ela tem muita energia, mas parte dessa energia da luz solar é armazenada em ligações entre átomos de carbono, que vão formar os carboidratos, as proteínas, os lipídios, tá? Então, assim, apesar de vocês associarem carboidratos à energia, existem outras moléculas que também produzem energia, que a gente também consegue obter energia. A gente não pode esquecer carboidratos, lipídios e proteínas. A questão de talvez vocês associarem energia a carboidratos é porque ela é a fonte básica, ela é a fonte primordial de energia, né? Essas moléculas, elas são fonte de energia desde para bactérias até para a gente. Então, desde organismos muito simples a organismos mais complexos, carboidratos é sem dúvida a fonte principal de energia, tá? Outra coisa que vocês poderiam associar é a açúcar, não é isso? Os carboidratos são açúcares. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente está falando de carboidratos, né? Isso aí o pessoal da nutrição já sabe bem isso, né? Talvez aí o pessoal de outros cursos, de repente, não, não vão estar tão ligados, mas carboidratos são os açúcares. E aí a gente tem açúcares adicionados, né, nas tabelas de informação nutricional, e tem também separado lá os carboidratos, contidos naturalmente naquele alimento, né? Às vezes aparece assim. Professor, desculpa, é que eu Oi? cheguei agora. Aí eu tô meio perdida agora no que você perguntou. Desculpa. Não, eu só perguntei o que você associa carboidratos. Quando você ouve falar a palavra carboidratos, a que você associa? Aí o pessoal respondeu energia, né? A maioria aí concordou com energia, e a Lelê complementou com fotossíntese. E aí eu estou levantando uma discussão relacionando o que é a fotossíntese, né? Que é a conversão da energia luminosa do Sol em energia química contida nas ligações de carbono dos carboidratos, né? No caso, a gente está estudando carboidratos, mas isso acontece também com lipídios e proteínas. E como que a gente obtém, né? De fato, é a fonte primordial aí de energia para a gente.
Mas a gente não pode esquecer que aquelas outras duas moléculas também são fontes de energia. E também que é o açúcar, né? Os carboidratos são os açúcares. Bem, então agora que... Show? Só fiz essa introduçãozinha aí. E agora a gente começa a estudar um pouquinho da química, né, desses carboidratos. E como são moléculas orgânicas, a gente pode estudá-lo como uma química orgânica, que é basicamente a aula de hoje, e também a própria bioquímica deles depois, que a gente vai ver as associações deles com proteínas, com lipídios, tá? E aí a gente começa a desenrolar aí o nosso assunto de carboidratos. Vamos lá. Carboidratos, vocês já devem ter visto alguma vez, que se refere a carbono hidratado. Carboidrato, carbono hidratado. De uma forma geral, a gente pode entender que para cada carbono de um carboidrato existe uma molécula de água, carbono hidratado. Então, a fórmula empírica seria um carbono ligado a uma água e com vários outros desse mesmo tipo. Um carbono com água ligado a um outro carbono com água ligado a um outro carbono com água. Esse N representa um número de carbonos ligados à água que vão formar uma molécula de carboidrato. Então, por exemplo, no caso da molécula de glicose, que é assim, o carboidrato básico, é o carboidrato mais importante aí dentro da bioquímica, nós temos 6 átomos de carbono. Se a gente tem 6 átomos de carbono, quantas moléculas de água nós vamos precisar para formar a glicose? 12. Não. Não. É uma molécula de água para cada carbono. Você já foi lá na frente. São 6. São 6 moléculas de água. Então, nós vamos precisar de 6 moléculas de água. Então, nós vamos resultar aí em... Quantos carbonos vão ter a glicose? 6 carbonos. Quantos hidrogênios vão ter a glicose? 6 vezes 2. Então, nós vamos ter 12 hidrogênios na glicose. Quantos oxigênios na glicose? 6 vezes 1 oxigênio da água, 6. C6H12O6. Tá? Isso aqui eu estou mostrando que são 6 carbonos, mais 6 moléculas de água, resultando na fórmula da glicose. Fórmula molecular da glicose. Todo carboidrato vai ser assim? Não. Porque vai depender, inclusive, do pH onde ele está, se ele está protonado ou não. Vai depender se ele tem outros elementos constituindo. Existem carboidratos que têm nitrogênio, que têm enxofre na sua constituição. Então, isso pode variar um pouquinho, tá? Mas a fórmula básica dele segue essa fórmula empírica, segue essa fórmula relacionada ao conceito de carbono hidratado, onde para cada carbono, uma molécula de água. Se fosse um carboidrato de 4 carbonos, qual seria a fórmula dele? 4 carbonos. C4H14O4? Não, Não? não. Errou só o hidrogênio. H8. H8. Ah, Porque H2O, né? 2 vezes 4, 8. pensei numa coisa e falei outra. H8. Show. Beleza? Então seria C4H8O4. Show? Vamos avançar então. No nosso corpo, esses carboidratos, eles têm diferentes funções. E aí vocês já devem ter estudado isso em algum momento. Todos vocês já fizeram bioquímica, né? Esqueci, perguntei semana passada.
ou fisiologia também. Então, eles têm várias funções no nosso corpo, mas ele tem também funções diferentes em outros animais, em micro-organismos, e em plantas também, que não tem na gente. Então, a função básica, que é primordial para todos os organismos, é servir como fonte de energia para as células funcionarem. A glicose, ela pode ser armazenada. Ela pode ser armazenada nos vegetais como amido, que a gente vai mostrar, a gente vai estudar a estrutura do amido daqui a pouco, como glicogênio. O amido, ele é forma de reserva nos vegetais e o glicogênio é forma de reserva de animais e fungos. Nos animais, nos mamíferos, o glicogênio ele é armazenado no fígado e nos músculos. Então, nós armazenamos glicogênio no fígado e nos músculos. Os fungos também são capazes de armazenar glicogênio. Então, quando a gente come um vegetal, a gente absorve o amido desses vegetais. Os amidos normalmente estão em caules do tipo tubérculo, que é batata, né, batata inglesa, em sementes. As sementes reservam muito amido para quando ocorrer o processo germinativo, a semente consumir a energia daquele amido para desenvolver o embrião da semente. Então, feijão tem muito amido, arroz tem muito amido. E o glicogênio nos fungos, quando a gente ingere o fungo, a gente também ingere aquele glicogênio. E nos animais? Os animais têm o glicogênio estocado nos músculos e no fígado. Porém, ele só fica estocado no músculo vivo. Então, quando a gente consome a carne, aquela carne já entrou em processo cadavérico. Ou seja, aquele animal foi abatido, ele entrou ali em processos que vão iniciar o processo de decomposição dele. Nesses processos, o glicogênio já é quebrado. Então, quando a gente consome a carne de um animal, a gente não vai consumir o glicogênio armazenado naquela carne, porque já foi degradado, tá? Então, nós não obtemos glicogênio a partir de carne. Aí a diferença de carne e músculo, né? Os carboidratos, eles também são constituintes dos ácidos nucleicos, tanto o ácido desoxirribonucleico, que tem uma desoxirribose, que é o DNA, quanto o ácido ribonucleico, que tem a ribose como no DNA. Então, aqui, nessa figurinha, não está mostrando, mas na molécula de DNA e do RNA existem, né, os açúcares de 5 carbonos, chamado ribose e desoxirribose. A gente vai ter uma aula de ácidos nucleicos. Quem fez genética comigo viu isso em genética e patologia, mas a gente vai ter uma aula de ácidos nucleicos também, só a parte bioquímica aí deles, né, a estrutura deles. Redução de atrito nas articulações. Aí o mais legal para quem é da fisioterapia é entender que existem proteoglicanos, que são interações de proteínas com carboidratos, nós vamos ver na aula de hoje ainda, que constituem ali parte das cartilagens. Ele interage com o colágeno e forma os tecidos conjuntivos que têm colágeno. E tem aí o ácido hialurônico, muito conhecido aí para quem tem interesse na área de estética, né? O ácido hialurônico, ele está presente nas articulações sinoviais, no líquido sinovial, nas articulações do ombro, cotovelo, joelho, né? Nas articulações das falanges, são articulações sinoviais, tem o líquido sinovial, e nesse líquido tem um ácido hialurônico, que também é um carboidrato. É um carboidrato diferente porque ele tem nitrogênio na sua estrutura, tá? O ácido glucurônico, ele tem nitrogênio.
E ele é o que constitui o ácido hialurônico. Então, olha que coisa interessante, ó. Carboidratos também funcionam como ácidos, né? Eles têm grupo hidroxila, grupos carboxila, que podem aí funcionar como ácido ou base, beleza? Principalmente aqui os ácidos carboxílicos. Então, essas aí são algumas funções que os carboidratos têm. Depois a gente vai falar de glicoproteínas também, e aí a gente vai voltar na função de sinalização celular, de comunicação celular. Tem outras funções mais específicas para os carboidratos. Já está até falando aí. Nas plantas, além do amido, existe uma parede celular. Então, a célula vegetal, ela tem a membrana plasmática e tem uma parede que reveste essa célula. Essa parede celular das plantas, ela é rica em celulose, também pode ter pectina, que são carboidratos que dão essa rigidez à estrutura. São carboidratos que não reagem muito com a água, então eles são mais rígidos. E garante que a célula vegetal não vai estourar se colocada em um meio aquoso, né? Impede que a célula absorva muita água e estoure. É um limite dessa capacidade de absorção de água da célula vegetal. Essa celulose é o que mantém a celulose e a pectina, são os que formam, são os carboidratos que formam as fibras vegetais. Então, as fibras vegetais dos alimentos nada mais são do que essas paredes celulares, né, que constituem aí as células vegetais, tá? Então, aí, importância aí de proteção para as plantas. Adesão entre as células de um mesmo tecido. Então, entre as células de um mesmo tecido, existem as CAM, que são as moléculas de adesão celular, que promovem aí a ligação de uma célula com outra célula do mesmo tecido. É por isso que uma célula do fígado não cai na corrente sanguínea e vai se juntar com uma célula muscular. É por isso que uma célula muscular não cai na corrente sanguínea e vai se juntar com um neurônio lá no encéfalo, tá? Porque tem carboidratos específicos ligados a proteínas específicas na membrana dessas células que fazem a interação só entre elas. Então, elas ficam grudadas por conta dessa compatibilidade entre os carboidratos presentes na superfície da célula. Esses carboidratos também são importantes para que, por exemplo, uma célula imunológica reconheça antígenos específicos de vírus, bactérias, tá? E até mesmo de uma célula se comunicando com outra no sistema imunológico. Então, também tem a ver com esses carboidratos ligados às proteínas na superfície de membrana. Então, tem essa comunicação celular e também a adesão. Existem também proteoglicanos, são interações entre proteínas e glicose, e carboidrato, desculpa, que tem função de sinalização química. Quem estudou já a fisiologia já deve ter estudado o hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, né, que é secretado pela hipófise e que vai estimular o ovário a produzir testosterona, a produzir o hormônio luteinizante, LH, né, e a progesterona. E no testículo vai induzir a produção de testosterona também, não é isso? Esse FSH é uma proteoglicana. A maior parte dele é uma proteína, mas tem carboidratos ligados nessa molécula também. Tá? Então, uma função aí sinalizadora, de sinalização química. E a definição mais coerente, mais correta para carboidratos? Além de ser aquele conceito de carbono hidratado, existe uma outra definição um pouco mais detalhada. Os carboidratos, eles são aldeídos ou cetonas, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, contendo pelo menos 2 grupos hidroxila,
OH na molécula, ou substâncias que geram esses compostos quando hidrolisadas. Ou seja, eu posso ter carboidratos complexos, como o próprio amido, glicogênio, a celulose, que quando eles são quebrados, lisados com água, hidrolisados, eles vão gerar essas moléculas que têm pelo menos 2 grupos hidroxilas, são aldeídos ou cetonas. Tá? E aí eu vou dizer para vocês, agora a gente vai estudar o que são esses aldeídos, essas cetonas, essas hidroxilas OH. E aí, como eu disse anteriormente, né, pode ter nitrogênio, fósforo, enxofre nas suas constituições. O que foge da forma empírica de um carbono, uma água para cada carbono. Posso continuar, gente? Vou agora começar a falar do que vem a ser cetona e aldeído. Pode, que eu sempre quis saber o que era isso. Então, dentro da química orgânica, existem diferentes funções orgânicas. Vocês devem lembrar lá do ensino médio de vocês que vocês devem ter estudado. Álcoois, carboxila, hidroxila, fenóis, né, anelbenzeno. Então, tem vários tipos de funções orgânicas dentro das moléculas orgânicas. No caso aqui, a gente vai chamar a atenção para 2 funções muito importantes, nesse caso dos carboidratos, cetona e aldeído. No que consiste a cetona? No caso da cetona, a gente vai ter numa molécula um carbono fazendo uma ligação dupla com um oxigênio. E no aldeído, nós também vamos ter um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Qual a diferença entre os dois? Esses R1 e R2 representam que a molécula tem mais carbonos na sua constituição. Então, no caso da cetona, nós vamos ter o carbono... Desculpa, está embaixo. Nós vamos ter o carbono com a dupla ligação com o oxigênio, porém, entre outros átomos de carbono. Tá? Entre outros átomos de carbono. Então, eu tenho aqui ela cercada por átomos de carbono. No aldeído, isso é diferente, porque ele vai estar na extremidade de uma molécula, na pontinha da molécula. Ele só está ligado, esse carbono da ligação dupla com oxigênio, ele só está ligado com um carbono. Do outro lado não tem carbono. Então, ele está na extremidade, ele está na pontinha da molécula de carboidrato. E aí eu tenho um carboidrato que tem cetona e um carboidrato que tem aldeído. Isso que está representado aqui, na verdade, não são carboidratos. Vocês concordam? Porque dentro da classificação de carboidratos, também é necessário que tenha pelo menos 2 grupos hidroxila, OH, que não tem nessas moléculas que estão esquematizadas aí. Então, na verdade, essas moléculas que estão esquematizadas aí embaixo, eu não posso dizer que são carboidratos, porque não tem 2 grupos OH ou mais. Tá? Mas está representando bem, está dando para ver bem o que é uma cetona e o que é um aldeído. Quando eu coloco isso no conceito de carboidratos, eu passo a chamar os carboidratos de aldose ou de cetose. Cetose é qualquer carboidrato que tenha o grupo funcional cetona. Aldose é qualquer carboidrato que tenha seu grupo funcional aldeído. Ok? Vamos seguir aqui. Além dessa classificação de aldeído e cetona, os carboidratos também podem ser classificados de acordo com a sua estrutura. Ele pode ser monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. O que é o monossacarídeo? Monossacarídeo é quando eu tenho um monômero de carboidrato. Então, eu tenho uma molécula de glicose, é um monossacarídeo.
E aí eu posso ter um disacarídeo. É quando eu junto 2 monossacarídeos em um só. Por exemplo, a glicose mais frutose. Eu tenho um monossacarídeo glicose e um monossacarídeo frutose que vão formar a sacarose. Então, a sacarose é um disacarídeo. Ela tem 2 monossacarídeos formando sua estrutura. Os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são várias moléculas de carboidratos, de monossacarídeos, ligados uma a uma, de 3 a 10 unidades de monossacarídeo. Então, de 3 a 10 unidades de monossacarídeos, nós vamos chamar de oligosacarídeos. E os polissacarídeos? É quando passa de 10. Milhares, centenas de moléculas monossacarídicas ligadas umas às outras. E aí a gente tem o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina que forma o exoesqueleto aí de insetos, né? Também é um carboidrato. Não é queratina. Queratina é proteína, tá? Quitina. Então, nós temos aí exemplos, né, do que é mono, di, oligo e polissacarídeo. E agora nós vamos fazer um outro tipo de classificação voltadas para os monossacarídeos. Eu posso identificar em cada monossacarídeo o número de carbonos que eles têm e classificar de acordo com esse número de carbonos. Por exemplo, nessa primeira molécula aqui, quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3. 3. Então, quando uma molécula de carboidrato, um monossacarídeo, tem 3 carbonos, eu vou chamar de triose. Eu sempre vou ter... Não existe carboidrato de 2 carbonos, tá, gente? Porque um carbono é o ácido carboxílico e precisa ter pelo menos 2 hidroxilas. Se tivesse 2 carbonos, só teria no máximo uma hidroxila. Então, eu tenho a triose é o menor carboidrato que tem 3 carbonos. E se tiver 4 carbonos, como que a gente vai chamar? Vocês têm uma ideia? Tri é quando tem 3 carbonos. Quando tem 4 carbonos, vocês têm ideia de como vão chamar? Um tricampeão venceu o campeonato 3 vezes. Como chama o time que venceu 4 vezes o campeonato? Tetracampeão. Então vai ser tetrose. Quando tem 5? Pentose. Pentose. Quando tem 6? Sextose? Exose. Quase isso, mas estão associando o prefixo certinho, né? Exose. Quando tem 7? Aí Epitose. já tá Aí a exigindo gente- mais. Epitose. Oi. Tá? Heptacampeão seria, então, heptose. Então, triose, tetrose, pentose, exose e epitose são classificações de acordo com o número de carbonos que formam a molécula. Beleza? E aí, vamos nos concentrar nessa primeira figurinha aqui, ó, nessa primeira molécula. Na letra A aí, tem 2 moléculas, né? Na letra A, desculpa, tem 2 moléculas, vamos pensar nas 2 aí. O que está marcado de... O que está pintadinho aí? É justamente o carbono com sua dupla ligação com o oxigênio.
E aí a gente já tem a definição do que é aldeído e que é uma cetona. Reparem que na primeira molécula, a ligação dupla está na extremidade dela. Ela só está ligada a um carbono. Então, isso se caracteriza como um aldeído. Já na segunda molécula, a gente tem essa dupla ligação com o oxigênio entre dois carbonos. Ou seja, ela está no meio da molécula. E aí nós temos o quê? Uma cetona. Então eu posso dizer que essa primeira molécula é uma aldose e a segunda molécula é uma cetose. Concordo? Sim. Beleza. Ela é uma. As duas são triose ou tem números diferentes de carbono? As duas são triose. As duas são triose, então elas são triose também. E aí a gente pode juntar essas duas palavrinhas, e é o que está mostrando aqui, ó. Oh, desculpa, gente. É o que está mostrando, ó. Aldotriose significa o quê? Que ela é um aldeído e tem 3 carbonos. Aldotriose. E a outra tem uma cetotriose. É uma cetona que tem 3 carbonos. Cetotriose. Nós vamos estudar essas moléculas, gliceraldeído e dihidroxicetona, no terceiro módulo do nosso curso, quando a gente fala de metabolismo. Vocês talvez já tenham estudado na glicólise, né? Na quebra de glicose também. Ok? E aí agora vamos fazer mais uma comparaçãozinha aqui entre elas. Vamos fazer a estrutura molecular delas? Vocês vão me falando quantos carbonos, quantos hidrogênios e quanto oxigênio cada uma tem. Na molécula 1 aí, quantos carbonos ela tem? 6. 3. Não, Quantos hidrogênios? Quantos hidrogênios? 5. Não, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Quantos oxigênios? 1. Não, peraí. 1, 2, 3. 3. 3. 3 oxigênios. 1, 2, 3. É a fórmula empírica do carboidrato, né? Uma água para cada carbono. E agora na segunda molécula, quantos? Quantos carbonos? 3. 3. Quantos hidrogênios? 4, 5, 6. 6 também. Quantos oxigênios? 3. 3. 3. Olhem bem, a mesma fórmula molecular. Se a gente só estivesse falando de fórmula molecular, eles seriam iguais. Estaríamos falando da mesma molécula, né? Isso é o que a gente chama de isômeros de funções. Eles têm a mesma estrutura molecular, mas o que muda entre eles é a função orgânica que eles carregam. Um é aldeído e o outro é cetona. Essa é a diferença que tem entre eles. E isso já muda completamente a molécula, tá? Então, eles são isômeros de função. Eles têm a mesma estrutura molecular, C3H6O3, porém a função orgânica deles é diferente. A estrutura, é, a, a estrutura molecular deles é diferente. A fórmula molecular é igual e a estrutura molecular é diferente. Mesma fórmula. Mesma fórmula molecular, Com funções diferentes. isso, com estrutura molecular diferente. Nas nossas células é muito fácil
Quer dizer, fácil, fácil nem tanto. Mas é comum que eles se transformem em um e outro. Então, o gliceraldeído e a dihidroxicetona fosfato, eles são intercambiáveis, um pode se transformar no outro. Vamos ver a glicose e a frutose, na figura B aí. Quantos carbonos tem na glicose? Pelo nome aqui, ó, a gente já sabe. 6. 6. Quantos tem na frutose? 6 também. 6. Onde está posicionado o carbono com a ligação dupla com oxigênio na frutose? Está entre dois carbonos ou está na extremidade? Está na extremidade. Na frutose, ó. Entre dois carbonos. Está entre dois carbonos. Ela é um aldeído ou uma cetona? Uma cetona. Uma cetona. E na glicose, onde está? Está entre dois carbonos ou um carbono só na extremidade? Na extremidade. Na extremidade. Então, ela é um aldeído. Também é muito comum a gente ver, a gente vai estudar isso, a conversão de glicose em frutose também no nosso organismo, tá? Mas o contrário, a frutose sendo transformada em glicose, né? Ou, a gente vai ver as duas coisas acontecendo, glicose em frutose, frutose em glicose. Só que nós não produzimos frutose para a gente estocar. A frutose ela só vai ser quebrada. Nós não somos vegetais, nós não produzimos a frutose. Nós ingerimos a frutose e quebramos ela. Só que numa etapa da quebra da glicose, a glicose precisa ser transformada em frutose. Tá? Mas aí já é no processo de quebra dela. Na letra C, nós temos a ribose, que é do ácido ribonucleico, ela está presente no RNA. E nós temos a desoxirribose, que está presente no DNA. Qual delas é aldeído? O RNA. O As DNA duas. não? Ah, é. Exatamente. As Não. duas são aldeído. As duas são aldeído. Vamos fazer a estrutura molecular delas? Vamos contar quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios elas têm? Vamos começar pela ribose do RNA. Quantos carbonos? 5. 5. Então é uma pentose. Pentose. 5 carbonos. Oh, desculpa, gente. Fiz errado aqui, botei. Então vai ser C5. Quantos hidrogênios tem a ribose? 10? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que aqui tem o CH2, ó. Ah, verdade. Tá? Então nós temos 10 hidrogênios. Quantos oxigênios? 5. 5. Seguiu a fórmula empírica dos carboidratos. Uma molécula de água para cada carboidrato. E a desoxirribose? E a desoxirribose? Quantos carbonos? 5. 5. Quantos hidrogênios? 10. 10 também. Quantos oxigênios? 4. 4. Aí já não seguiu a fórmula empírica dos carboidratos. Porque o número de oxigênio aqui está menor. Por isso ele é chamado desoxirribose. Desoxigenou. Perdeu um oxigênio. Tá?
tem um oxigênio a menos. Reparem, então, eles são isômeros? Eles têm a mesma fórmula molecular? Não. Não, são diferentes. Tá? Isso, então, já diz para a gente que, apesar deles serem pentoses, de ambos serem aldeídos, ou seja, ambos são aldopentoses, mas eles têm estrutura molecular diferente. Ele tem fórmula molecular e estrutura molecular diferente. Ou seja, no contexto bioquímico, nas funções que eles têm na constituição das nossas moléculas, na nossa fisiologia, eles têm funções completamente diferentes, porque eles são moléculas diferentes. Tá? Então, pode ter mesma fórmula molecular com estrutura molecular diferente, que são os isômeros de função. E aí, nesse caso, também vão ter funções diferentes no nosso metabolismo, como também podem ter um átomo a menos ou um átomo a mais na sua constituição, e que muda completamente a função deles no nosso organismo. Ok? Vamos seguindo. Entenderam bem, então, o que é cetose e o que é aldose, né? No caso aqui, ó, são dois aldeídos. Bem, além de termos assim essa questão dos isômeros de função, existem também os isômeros ópticos. Quando se joga raio-x nas moléculas, elas vão direcionar esses raios para um determinado lado, lado direito ou lado esquerdo. Isso é o que a gente chama de moléculas dextrógeras e levrógeras. Dextrógeras, elas direcionam para o lado direito, levrógeras para o lado esquerdo. Então, muitas vezes vocês vão ver na nomenclatura de carboidratos L ou D na frente desses nomes. Então, por exemplo, tem D-manose, D-glicose, D-galactose. E aí a gente tem D-gliceraldeído, L-gliceraldeído. Temos D-gliceraldeído e L-D... Ah, tá, são projeções diferentes. Só a fórmula de projeção de Fischer e a fórmula em perspectiva. Não, perspectiva, fórmula de bastão, etc. Então, esses isômeros é como se a gente colocasse uma molécula D refletindo ela num espelho L. Então, muda as hidroxilas do carbono quiral. O que é o carbono quiral? É o carbono que tem ligação com as 4 ligações dele, são ligações com grupos diferentes. Esse é o carbono quiral que a gente chama. E aí, eles ficam refletindo como se fossem imagens. Imagina se tivesse um espelho aqui, ó. O OH vai estar refletindo desse lado. E aí muda a posição, tá? É isso que é isômero óptico. O D, a hidroxila está para um lado. No L, a hidroxila está para o outro lado. Isso também, gente, muda a função orgânica, a função fisiológica dessas moléculas completamente. Tá? Então, a maioria dos carboidratos está na sua forma D e a forma L costuma, a maioria das formas L a gente não costuma metabolizar. Vocês já ouviram falar daqueles fios de sutura que o médico faz lá, né? Dá o ponto e ele se desfaz no nosso organismo? Sim. Então, Já. tem os fios de sutura que o nosso organismo digere e tem outros que não digere. Depende da intenção, né, do médico lá. Mas, enfim, os fios de sutura, eles são feitos com lactato. Lactato não é em si um carboidrato, né? Ele é um derivado do ácido lático, da fermentação que acontece, e a gente faz um polímero desse ácido lático. Só que existe a forma D e L do ácido lático. A forma L a gente não metaboliza. A forma D a gente metaboliza.
Então, esse fio de sutura com lactato, ele é feito com a forma de lactato. E aí a gente consegue metabolizar e as nossas células vão degradando esse lactato que está presente na sutura, no fio de sutura. Se a gente usa a forma L, não iria funcionar. Nosso organismo não iria digerir esse fio, tá? Não são carboidratos em si, mas é um exemplo de como isso, né, como as formas D e L podem impactar aí no nosso organismo, tá bom? A maioria dos carboidratos naturais que a gente encontra aí nos nossos alimentos e que a gente também acaba convertendo são forma D, tá? Então é só mais uma forma de vocês verem uma isomeria aí. São as mesmas moléculas, só que a posição dos grupos muda também, tá? De lado direito para o lado esquerdo. E aí a gente tem moléculas com funções metabólicas diferentes. Ok? Só para enriquecer um pouquinho mais esse conceito aí. Outra coisa interessante. No pH fisiológico, ou seja, no nosso sangue, dentro das nossas células, que é aquele pH em torno de 7,4, ocorre uma a formação da estrutura cíclica desses carboidratos. Então, a gente estava vendo a estrutura aberta, a cadeia aberta dos carboidratos. Agora, a gente vai ver essa cadeia se fechando. A hidroxila de um carbono vai se juntar à carboxila lá da ponta. No caso aí da glicose, é um aldeído, né? Então, aquele carbono que tem o aldeído vai se juntar com a hidroxila aqui, ó, do quinto carbono. Isso no caso aí da hexose, tá? Então, vai ter essa estrutura fechada. E aí vocês devem de repente se lembrar que quando eu esquematizar a forma cíclica em cada vértice representa um carbono ligado a hidrogênio. Só que a gente não representa o carbono e hidrogênio na molécula, a gente não escreve C e H. Muitas vezes vocês vão ver só assim, ó. Tá? Então, cada vértice, cada encontro entre essas linhas é um carbono ligado a hidrogênios. Quando não for hidrogênio, a gente tem que especificar qual é o grupo funcional. No caso aqui, hidroxila. Tá bom? Então, a gente vai ter isso aí sendo representado. A gente ainda tem as formas alfa e beta. O que é a forma alfa e beta? Na forma alfa, a hidroxila ela está para um plano da molécula, para baixo, e no beta ele está para cima. Então, a alfa só muda a posição da hidroxila para baixo e na beta para cima. O que vem a ser os disacarídeos, então, né? O disacarídeo, ele é a junção de dois monossacarídeos. Então, eu tenho um monossacarídeo que se junta a outro e forma um disacarídeo. Aí a gente fala de um outro grupo funcional aqui, que é um álcool. Essa hidroxila a gente vai chamar de álcool. E esse grupo funcional aqui, esse C, é um M-acetal. Por que um M-acetal? Ele era um aldeído. E agora, ele juntou, né, e acabou não sendo mais um aldeído.
nós chamamos esse grupo de M-acetal. Não se preocupem com esses nomes, não, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o que acontece para formar um disacarídeo. Ocorre a ligação glicosídica. Todo átomo de carbono, ele faz 4 ligações. Ele tem 4 valências. Então, ó, cada carbono aí que eu representei está fazendo 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Todos eles estão fazendo 4 ligações. Então, para que eles se liguem um ao outro, para que um carboidrato se ligue ao outro, o que a gente vai precisar? Que esses carbonos, que o carbono de cada um, percam ligações, e aí, se eles tiverem ligações faltando, eles podem se complementar. Então, o que acontece? No caso aqui, vai haver a saída de água. Setinha descendo aqui, ó. A setinha descendo mostra a junção, a formação dos disacarídeos. Então, vai sair a hidroxila de um carboidrato, de uma glicose, no caso, e vai sair o hidrogênio de um álcool da outra glicose. Eles vão sair na forma de quê? Água. Eles vão se juntar. Então, o que vai acontecer na real? Vai sobrar uma ligação aqui, ó, entre o carbono, né? O carbono aqui vai ficar livre. E vai sobrar uma ligação aqui desse oxigênio, que perdeu o hidrogênio. E aí, o carbono vai se juntar com esse oxigênio que ficou sem o hidrogênio. E nós vamos ter a ligação glicosídica. E aí nós temos agora 2 carboidratos ligados um ao outro. No caso, 2 moléculas de quê? Glicose. Só que uma é alfa, a hidroxila está para baixo, a outra é beta, a hidroxila está para cima, do carbono 1. E aí nós temos a maltose sendo formada. A maltose é o que forma o amido. O amido é feito por várias unidades de maltose. O amido vai juntando várias glicoses e quando a gente quebra o amido na nossa digestão, a amilase vai quebrando o amido em maltose. E nada mais são do que disacarídeos de glicose. E quando a gente quebra a maltose? Para quebrar a maltose, a gente faz uma hidrólise. Ao invés de tirar uma água dela, a gente coloca uma água dela. E aí, os átomos da água, aí a setinha subindo agora. Aí, os átomos da água, o OH da água, vai entrar aqui nessa ligação, e o hidrogênio que sobra da água vai entrar aqui com o oxigênio e vai separar as duas moléculas. Vai voltar a ter OH aqui e OH aqui. A água, então, separa as duas moléculas. Tudo isso, gente, acontece graças às ações de enzimas. Não acontece espontaneamente, tá? Precisa ter enzimas para fazer isso acontecer rapidamente. Ok? Então, são reações controladas aí, realizadas por enzimas. Posso continuar? Entenderam a ligação glicosídica? Ligação glicosídica é para juntar carboidratos. E aí a gente vai ter o disacarídeo. Quais são os disacarídeos que vocês mais conhecem? Ó, lactose, sacarose, a trealose já é menos conhecida aí. A lactose é o açúcar do leite, é um disacarídeo formado por
galactose e glicose. Essas ligações são beta 1,4. O que quer dizer isso? As duas estão na forma beta, ó, a hidroxila para cima. E por que 1,4? É o carbono 1 de uma molécula ligado ao carbono 4 da outra. Então, quando vocês virem isso aqui, significa que é galactose ligada à glicose, as duas na forma beta, ligando o carbono 1 com o carbono 4. Ok? A sacarose. A sacarose é frutose com glicose. A frutose é beta, 2 beta, quer dizer o quê? A hidroxila é para cima no carbono 2 da frutose e na glicose é para baixo, é alfa. Entre os carbonos, qual? 2 e 1. Carbono 2 da frutose e carbono 1 da glicose. Vocês estão reparando alguma diferença aqui na estrutura cíclica da glicose e da frutose? O que elas têm de diferente? A organização das moléculas? A organização das moléculas. Quantos lados tem a forma cíclica da glicose? 6. 6. Forma um hexágono, né? E quantos lados tem na frutose? 5. 5. Forma um pentágono. Essa estrutura aqui, ó, é típica de cetose. A que forma o pentágono é típica de cetose. Então, sempre que for um pentágono é uma cetose? Exatamente. E se for um hexágono é o quê? Uma aldose. Uma aldose. Ah. Já fica mais fácil de reconhecer, né? Só gravar isso. Exatamente. Exatamente. Vamos dar sequência. Os polissacarídeos. Quando eu disse para vocês dos oligosacarídeos, de até 10, né? A maioria das vezes, esses oligosacarídeos, eles são pedaços de polissacarídeos que a gente está quebrando. Alguns autores usam essa definição de oligosacarídeos e outros simplesmente dizem que acima de 3 carboidratos ligados, a gente chama de polissacarídeos ou glicanos. Os polissacarídeos e glicanos têm o mesmo significado, tá? Então, os polissacarídeos, os que são bem grandes, acima de 10, eles tendem a se ramificarem. Esse daqui é um não ramificado e esse daqui é ele ramificado. Qual é a vantagem da ramificação? Ocupar menos espaço dentro da célula. Imagine que nossas moléculas, uma molécula de glicogênio nossa, tenha 1000 moléculas de glicose ligadas. Se fosse só linear, formaria um cordão grande dentro da célula. Poderia não caber dentro da célula. Mas essas moléculas, elas são organizadas de forma ramificada, como se fossem galhos de árvores coladinhos um no outro. Pensa numa árvore de Natal desmontada, que você junta os galhinhos dela e ela ocupa menos espaço. É mais ou menos isso que acontece. Nós vamos ter várias ramificações nesses polissacarídeos, alguns deles, tá? Tem polissacarídeo que não é ramificado. E aí, esse polissacarídeo vai ocupar menos
Na verdade, o espaço é praticamente o mesmo, só que ele não vai se alongar muito, ele vai ficar mais compacto. Ele consegue ficar dentro da célula, né, sem romper os limites dela. Então, existem essas ramificações aí nos polissacarídeos. Nem todos, mas a grande maioria se ramifica. E aí a gente tem duas classificações para esses polissacarídeos. Eles podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Qual a diferença? Homopolissacarídeos é um sacarídeo formado pelo mesmo carboidrato. Por exemplo, celulose, amido, glicogênio. Todos eles são formados só por glicose. Então, eles são homopolissacarídeos. Agora, se eu tenho carboidratos diferentes formando polissacarídeo, eu tenho heteropolissacarídeos. Então, se eu tiver aí, por exemplo, o ácido hialurônico, que é formado por dois carboidratos diferentes, um tem grupamento um tem nitrogênio, o outro não tem, aí a gente forma um heteropolissacarídeo. Então, nessa figurinha aí, está mostrando, né? Se tem carboidratos diferentes, forma-se um heteropolissacarídeo. Se tem carboidratos iguais, homopolissacarídeo. Eles normalmente não têm um limite de crescimento, exceto a capacidade, o espaço dentro da célula, né? Em plantas, o amido forma grãos. E aí a gente chama de grãos de amido. É visível ao microscópio. A gente pode pingar uma gotinha de iodo num pedaço de batata, colocar no microscópio, a gente raspa a batata, coloca na lâmina, pinga o iodo e aí a gente vê no microscópio os grãos de amido corados com iodo. Bem simplesinho de fazer isso. Bem, e aí a gente vai falar do amido e do glicogênio, que são os polissacarídeos de reserva energética para as plantas, para os animais e para os fungos. No caso do amido, ele é formado por duas cadeias. Uma a gente chama de amilose e a outra a gente chama de amilopectina. Qual é a diferença entre elas? A amilose são cadeias longas, sem ramificações, todas formadas por glicoses, por D-glicose, por ligações alfa 1,4. Na amilopectina, tem ramificações. E aí, no ponto de ramificação, as ligações não são alfa 1,4, são alfa 1,6. E o glicogênio? O glicogênio ele é mais ramificado que o amido, também ligações alfa 1,4 e ligações alfa 1,6 quando for na ramificação. Aqui tem o amido, né, e o glicogênio, mostrando aí como são essas ligações. Na primeira aí, na letra A, está mostrando a ligação linear, sem ramificação. Então, os dois estão na posição alfa, ó, tá para baixo, os dois estão para baixo, a hidroxila dos dois estão para baixo, então posição alfa, ligando o carbono 1 com o carbono 4. Carbono 1 com carbono 4. Carbono 1 com carbono 4. Então, ligações alfa 1,4. Isso tanto para o glicogênio quanto para o amido. Ok? Isso quando forma cadeia linear. E aí, nesses carboidratos, a gente vai ter a extremidade não redutora e a extremidade redutora. Eu vou explicar isso quando a gente for falar de metabolismo, tá? Que isso vai ter importância lá no metabolismo desses carboidratos. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com essas extremidades redutoras e não redutoras. E no ponto de ramificação? Então, imagine que aqui a gente tenha, né, ele ligado, fazendo as cadeias lineares, ligações alfa 1,4. E aí, quando vai fazer uma ramificação, vai ser o carbono 6 que vai se ligar com carbono 1, desculpa, de uma outra molécula de glicose. E aí nós temos o padrão alfa 1,6. Então, para cada ponto de ramificação, a gente tem alfa 1,6, tanto para o amido quanto para o glicogênio.
A diferença é que no amido, o espaço linear sem ramificação é maior. No glicogênio é menor. Então, o glicogênio tem mais ramificação do que o amido. Além disso, o amido ele tem filamentos de amilose, que é linear. Eles podem formar estrutura de hélice, tá, gente? Então, a amilose ela é linear e a amilopectina, que está de pretinho aí, ó, mostra pontos de ramificações nela, tá? Então, a amilopectina ela é ramificada e a amilose ela fica entre as amilopectina. Isso é no amido. A gente consegue degradar tanto a amilose quanto a amilopectina do amido. A gente quebra o amido todinho. No glicogênio, não. No glicogênio, é só você não imaginar essa amilose aqui, ó. E ele ainda tendo mais ramificações. Saindo, tá? De pontos diferentes. Muito ramificado o glicogênio. Aí vem a celulose, que eu já falei para vocês. O padrão da celulose é beta 1,4. Então, ela vai formar um padrão de polissacarídeo diferente do amido e do glicogênio. Porque vai ser o carbono 1 com o carbono 4, porém o carbono 4 é beta, né? Beta 1,4. Na verdade, é beta da glicose com 4 alfa da outra glicose. E aí a gente tem um padrão diferente de ligação, formando a celulose. Também pode se ramificar. Aí vai ser beta 1,6. A quitina de insetos, né? A celulose. Desculpa, gente, a celulose é não ramificada mesmo, é linear mesmo. O que acontece com a celulose é que elas vão interagindo. Uma linear de celulose interage com outra de linear de celulose, vai formando um complexo bem denso, e aí dá rigidez à parede, tá? Mas na verdade ela não é ramificada, eu falei besteirinha para vocês. E aí vem. Ué, o que houve? O que eu fiz aqui? Apertei o botão errado. E aí a quitina, que é aquela presente no exoesqueleto de insetos. Ela vai ter ligação beta 1,4. E olha que interessante. As moléculas são iguais. Os carboidratos são iguais. O que eles têm de diferente na estrutura? O nitrogênio. Mas elas são iguais entre elas. Só que para ter esse padrão de ligação beta 1,4, uma precisa estar invertida para que a ligação aconteça. Então, se o beta está para um lado, o alfa está para o outro, então a molécula vira para que a ligação glicosídica possa acontecer. Então, uma molécula está de cabeça para baixo e a outra não. Mas são as mesmas moléculas. Então, é um homopolissacarídeo. Mas você batendo o olho assim, parece que são moléculas diferentes, né? Mas não, são a mesma molécula, só que uma está invertida para que a ligação pudesse acontecer. Bem, e aí agora a gente vem para os glicosaminoglicanos, que são heteropolissacarídeos, aqueles, inclusive, que formam lá o ácido hialurônico. Então, a gente tem o N-acetilglicosamina e a N-acetilgalactosamina. E o ácido urônico também. Um ácido urônico que pode ser o D-glicurônico ou o L-hidrurônico.
disacarídeo, vários disacarídeos, ó, o ácido glucorônico com N-acetilglicosamina, ácido glucorônico com N-acetilglicosamina, ácido glucorônico com N-acetilglicosamina, e esses disacarídeos formando o quê? Um polissacarídeo. Então, são carboidratos diferentes formando um polissacarídeo. Por isso, heteropolissacarídeo. Esse que está representado aí, formado pelo ácido glucorônico e o N-acetilglicosamina, é o ácido hialurônico das articulações. Para encerrar, a gente vai fechar falando dos glicoconjugados. O que vem a ser os glicoconjugados? Desculpa, gente. O que vem a ser os glicoconjugados? São os carboidratos ligados a outras classes de moléculas, lipídios e proteínas. Os glicoconjugados podem ser ligados a proteínas, né? Proteoglicanos ou glicoproteínas. Qual que é a diferença entre eles? As glicoproteínas, elas têm proporcionalmente a maior porção de proteínas em relação a carboidratos. Por quê? Ela tem várias ligações com polissacarídeos, ramificados, porém pequenos. Então, a proporção proteica dela em relação aos carboidratos é um pouquinho maior. Só que ela tem mais carboidratos espalhados em volta dela, tá? Os carboidratos são mais bem espalhados pela glicoproteína. Já na proteoglicana, a gente tem carboidratos polissacarídeos maiores, porém lineares. Então, proporcionalmente, a quantidade de carboidratos e de proteínas é a mesma, só que fica mais parte da proteína exposta do que carboidratos, tá? Então, tem bastante parte aqui exposta, ó, de proteína. Já na glicoproteína, mesmo tendo menos carboidratos, eles estão mais espalhados. Então, a proteína fica menos exposta, ela fica mais envolta pelos carboidratos. Bem, essas proteoglicanas e as glicoproteínas, elas podem estar presentes nas membranas plasmáticas e são justamente elas que vão fazer aquelas conexões entre célula e célula, né? O reconhecimento célula a célula. A comunicação celular depende dessas moléculas, principalmente das glicoproteínas. Os proteoglicanos, eles têm mais a função de formar um gel na matriz extracelular, que vai facilitar, por exemplo, o controle de difusão, né, de nutrientes, né, de sais, etc., por conta dessa formação do gel. Esses proteoglicanos também podem estar presentes no tecido conjuntivo, como eu disse para vocês, né, na matriz extracelular como um todo. Então, quando a gente diz de mucopolissacarídeo, o que é mucopolissacarídeo? São proteoglicanos. Então, são moléculas que compõem o nosso muco. Por exemplo, né, a secreção nasal, os mucos normalmente têm bastante proteoglicanos. E os glicolipídios? Os glicolipídios são carboidratos ligados a lipídios, ligados a gorduras. Esses glicolipídios, eles também são muito importantes na membrana plasmática, também com função de comunicação e sinalização celular. Só que ao invés de estarem ligados a proteínas, estão ligados aos lipídios da membrana. Esse conjunto de carboidratos ligados a glicoproteínas, proteoglicanas e glicolipídios vão formar o que a gente chama de glicocálice em volta da membrana plasmática. E isso só acontece no meio externo celular. Para a face interna, não tem carboidratos ligados às membranas, tá? É só na face externa, justamente para se comunicar e perceber como que está o meio extracelular.
Aí, sofrendo variações, essas informações são passadas para a célula, são passadas para dentro da célula e a célula reage a essas variações que estão ocorrendo pelo lado de fora dela. Ok? Então, aí, funções também de comunicação celular e sinalização por conta de carboidratos. Ok? Ok. Dúvidas? A dúvida aparece na hora do exercício. É verdade, verdade. Então, a gente pode parar por aqui. Vou liberar a lista de exercícios, vou liberar o podcast dessa aula lá no nosso Drive. Ainda não temos o AVA liberado, tá? Vou até entrar em contato com eles de novo essa semana para ver o que está acontecendo. Caso não tenha como a gente ter o AVA, a gente vai mantendo o Drive. Vocês conseguiram acessar o Drive? Os arquivos? Sim, eu consegui. Parece que eu vi uma aba do curso no meu AVA, junto Ah, com as é? outras matérias. Depois vou Eu até não conferir. reparei no meu, não. Não reparei no meu, não. Vou bem olhar. No Eu meu olho não tá, não. assim. Deve ter passado despercebido para mim. Eu vou dar uma olhada lá. Se tiver, aí eu já vou montando lá no AVA do nosso curso mesmo. Show. Vou dar uma conferida lá, Lelê. Se colocaram para mim, passou despercebido, porque a gente tem tanta disciplina, né? Também. É verdade. E eles não me sinalizaram que já estava disponível. Eu vou procurar lá. Se tiver, eu monto e aviso vocês no grupo. Tá bom? Agora eu tô olhando aqui de novo, não apareceu, não. Gente, Apareceu, mas eu tinha não? certeza que eu tinha visto. Ah, tá. Então, de repente, eles estavam testando também, né? Porque eu acho que tava assim, que eu até pensei, eba, que legal. É. De repente, eles estão testando. André, Hum, eu queria perguntar, te pedir um favor, na verdade. Será que nas próximas aulas teria como você compartilhar esse PDF na hora que a gente fosse começar? Porque eu gosto de fazer na anotação, eu acho que fica mais organizado do que se eu fizer só num caderno, se eu já tiver o PDF em mãos. tá bom. Na hora, a gente faz isso, então. Você me lembra na próxima aula? Já pede, eu libero para Lembro, você, assim, compartilho no WhatsApp. tá bom, obrigada. Tá? Nada, gente. Tranquilos? Tranquilos? Beleza. Eu vou é, colocar lá, então, no nosso Drive a gravação, o podcast e o exercício. Tá bom, Show? obrigada, professor. Gente, bom dia para vocês. Foi um prazer estar com vocês de novo. E aí, semana que vem vai ser de lipídios. Essa é a nossa aula de lipídios. Ok. Beijão Bom no final de coração semana, aí, gente. André. Para vocês também. Tudo de bom aí. Tchau, obrigada pela Tchau. aula. Nada, obrigado a Tá você. bem. Beijo. Beijo.